guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te reinar, Espírito sobre a carne. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só
assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Ou Ele não se esqueceu de ti, não. Ou Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Boa tarde, mulheres Shine, tudo bem com vocês? Mas que desânimo é esse, pessoal? Vamos lá, é tarde de adoração. Tudo bem, eu me chamo Grace, eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de oferta para vocês, mas antes eu gostaria de saber quem é que está nos visitando essa noite. Levanta a mão assim, faz um tchauzinho. Aê, glória a Deus, temos uma mana ali, glória a Deus. Então, fica um pouquinho com a mão levantada, não sei se tem alguém que possa entregar o plug para você, mas se não tiver, no final, só levanta a mãozinha que vão entregar um plug, que é para a gente plugar em você e acompanhar vocês durante a semana. Amém? Antes de entrar na palavra de oferta, eu gostaria de anunciar o nosso devocional Shine, que está ali na nossa loja. E no devocional 156, quem escreveu foi a nossa pastora, Graciela. Então, quem puder, compre, abençoe a sua vida. É um devocional escrito por várias pastoras de Lagoinha. Cada devocional foi escrito por uma pastora, direto no nosso coração. Amém? E a palavra que o Senhor me deu está lá em Gênesis 30, no versículo 27. Que diz assim, Labão respondeu. Podem sentar, gente. Desculpa. Podem sentar. Labão respondeu, se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. E aqui, nessa história, para dar um resumo, assim, bem resumido, está trazendo a história de Jacó com o seu sogro Labão. Jacó, ele trabalhou 14 anos para pagar o dote das filhas de Labão, que ele se casou.
Só que chega uma hora que ele vai e ele pede o salário, né? Ele vê que Labão ele enriqueceu, o rebanho multiplicou grandemente e ele quer as coisas agora para a família dele. E que está tudo bem. Muitas vezes a gente está assim, a gente está lá, está trabalhando para alguém numa empresa, servindo alguém num estabelecimento, e o lugar ele está sendo abençoado porque nós estamos lá. E aqui com Jacó foi assim, ele trabalhou, fez com que o rebanho do seu sogro ali rendesse, recriasse, multiplicasse grandemente, a ponto de ele sair depois com o rebanho dele e o seu sogro ficar muito bem com o rebanho que ele multiplicou. Só que olha só, quando Jacó está saindo do lugar, o sogro dele não vem e diz assim, nossa, eu vou sentir muita falta das minhas filhas, dos meus netos. Não, a súplica de Labão foi que Jacó multiplicou grandemente os bens dele. E o que isso tem a ver, né, com a palavra de oferta? Porque muitas vezes nós estamos ali trabalhando, né, prestando um serviço, nós estamos, sim, levando a prosperidade do Senhor não só para a nossa casa, mas também para o local onde nós estamos trabalhando. Quando nós somos embaixadores do reino, onde a gente pisar ali é território santo. Então, onde nós botarmos a planta dos nossos pés, ali tem que prosperar, ali tem que fluir, ali tem que multiplicar. E muitas vezes nós ficamos ali, que nem Jacó, às vezes, com um trabalho meio que de escravo, mas aprendendo algo, até o ponto de o Senhor ir e nos trocar, e nos mudar de estação. E com dízimos e ofertas na casa do Senhor é a mesma coisa. Muitas vezes a gente vem, a gente dizima, e a gente diz assim, mas para que eu vou dar na igreja? Eu não sei o que o pastor está gastando, eu não sei o que está sendo feito. Por mais que a gente veja melhoras. Mas no nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. Sempre para o Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, por exemplo, na nossa igreja, onde nós congregamos, tudo é visível, tudo é mostrado, tudo é às claras para vocês. Mas muitas vezes a gente pode se questionar na nossa casa, nossa, será que está sendo bem empregado mesmo? Será que está sendo bem usado? Mas, se você sentar um pouquinho e ver as paredes pretas, quem está aqui desde o início sabia que era tudo branco, que a gente não tinha o altar, que nós não tínhamos a parede, entrava muito barulho da rua e também nós atrapalhávamos os vizinhos. Então, olha quantas bênçãos o Senhor tem feito no nosso meio. E isso só é possível porque vocês estão prosperando. Porque nós estamos prosperando, porque todas nós trabalhamos. Prosperamos na nossa casa, prosperamos no nosso trabalho, prosperamos na nossa maternidade, para as casadas, no matrimônio, até tem bem casados, quem não está fazendo aí, se preparem para a próxima turma quando abrir, porque é bênção de Deus para os casais. Então, olha quantas bênçãos o Senhor tem colocado na nossa vida, mas muitas vezes a gente está que nem um louvor que acabamos de cantar, né? A gente tem que pedir para a nossa alma, aquieta-te, ó alma, por que tu está tão perturbada? Tu já esqueceu em quem você confia? Tu já esqueceu que quem provê, que quem rege a casa é o Senhor? Porque muitas vezes nós tiramos o foco do Senhor e nós focamos naquilo que o nosso braço dá conta. Então, nessa tarde, convido vocês a dizimar, ofertar, que tá... Já vai vir no telão aqui o nosso Pix, a nossa chave Pix, nós também temos aí nas cadeiras. E sejam bênção do Senhor para essa casa, não só para essa casa, mas também na vida de vocês. Peçam sabedoria para aquilo que o Senhor tem colocado na mão de vocês. Porque Labão, ali tem todo um contexto de ele ser titulado como enganador, mas não. Ele só comprou aquilo que as pessoas não estavam dando bola, né? Que nem do irmão dele, que não queria primogenitura, ele aproveitou que o irmão não queria, que estava desmerecendo um direito dele. E foi lá e usou. Mas que nós venhamos ser mulheres que pedimos para o Senhor sabedoria, nos dê sabedoria para aquilo que o Senhor vai nos dar nas nossas mãos. E Ele vai nos abençoar, tanto no trabalho,
quanto na igreja, quanto na nossa casa, com os nossos filhos. Amém? Então, essa é a palavra de oferta. Troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quem tem adorado aí? Porque como a letra dessa canção, né? Adorar o Senhor é o que nos sustenta de pé. Às vezes eu estou lá em casa e alguma coisa acontece, aí eu paro tudo e dizer, Satanás, você está aí na espreita, né? Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu não vou reclamar não, eu vou adorar. Eu vou adorar. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar. Te adorar é o que sustenta-me Adore, de adore. pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Sim, Ele tem cuidado. de mim. A palavra do Senhor vai dizer para nós nos humilharmos debaixo das poderosas mãos do Senhor, lançar sobre Ele todas as nossas dores e ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que interessante essa palavra. Ela não diz que o Senhor cuidou, nem que Ele vai cuidar, mas que Ele tem cuidado. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Mas e nós, o que nós temos feito? Nós estamos fazendo como a palavra diz, nós estamos lançando sobre Ele as nossas dores, as nossas aflições, as nossas ansiedades. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós vamos falar sobre sabedoria, mas também vamos falar de domínio próprio. E aí você está pensando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que domínio próprio tem a ver com sabedoria? Não sei você, mas eu perguntei. O que o domínio próprio tem a ver com sabedoria? Porque muitas das vezes nós imaginamos que são coisas distintas. Domínio próprio é uma coisa, sabedoria é outra, mas não. E sabe por quê? Porque o autocontrole é sinal de sabedoria e não de falta de identidade. Quantas vezes situações acontecem na nossa vida que exige de nós o autocontrole, Não é nem que nos solicita, mas que exige. Exige da nossa parte um autocontrole. Por quê? Quem nunca passou por alguma situação de alguma pessoa, primeira coisa que vem à cabeça, mas não sabe com quem está falando, né?
Mas não sabe com quem está mexendo. Primeira coisa que vem à cabeça é isso, né? Não tem problema não, podem interagir. Né? Primeira coisa que eu costumo dizer é a velha criatura ressurgir das cinzas, né? Não, mas não sabe com quem está falando. Mas o que está pensando? Não sabe com quem está mexendo, não. E a gente acha que a pessoa não sabe com quem está falando, com quem está mexendo. Só que, na verdade, nós é que esquecemos com quem ela está falando, com quem ela está mexendo. Ela não está mais falando, não está mais mexendo com aquela pessoa que por qualquer coisa armava um barraco. Ela está falando, mexendo com uma filha de Deus. Está mexendo com uma filha de Deus. E como é que uma filha de Deus se comporta? Como é que uma filha de Deus ela reage diante de uma afronta, diante de uma situação? Domínio próprio, autocontrole. Todas nós, todos os dias da nossa vida, nós passamos e enfrentamos situações difíceis, situações que despertam em nós emoções. E nem sempre emoções boas, emoções ruins. E eu queria convidar você a refletir. Reflita aí sentada no seu lugar. Não precisa falar em voz alta, mas reflita. Só essa semana, quantas vezes você sentiu raiva? Porque a gente diz assim, não, Deus o livre, eu confessar que eu senti raiva. Gente, é lícito. A raiva é uma sensação, é uma emoção. O problema não é sentir raiva, o problema é como eu reajo quando eu estou com raiva. O grande problema não são as nossas emoções, mas como nós reagimos diante das nossas emoções. Então, reflita aí, quantas vezes só essa semana você sentiu raiva, você sentiu medo, você se sentiu frustrada? Não estou dizendo nem um mês, só essa semana, de segunda para cá. Tem mulheres que sentem medo todos os dias. Tem mulheres que sentem medo de levantar da cama porque não sabem o que vão enfrentar quando sair. Tem mulheres que se sentem frustradas todos os dias. Só que aí eu te pergunto, se você se sente frustrada, qual o motivo da sua frustração? Qual o motivo da sua frustração? Porque às vezes nós estamos frustradas com algo que realmente não é para nós termos ou nós fazermos. Muitas das vezes nós colocamos um peso sobre as nossas costas e achamos que é a nossa família ou que é o próprio Deus colocando um peso sobre as nossas costas. E nós ficamos frustradas, nós ficamos apreensivas. Só que hoje eu te convido a tudo que te traz medo, te traz aflição, te traz frustração, colocar no lugar certo. É lançando aos pés do Senhor. E sempre que eu trago a menção a essa palavra, eu gosto de dar o exemplo de um lançador. Quando você está assistindo lá um jogo, obrigada. Quando você está assistindo um jogo de beisebol, ou do que for, que tem que lançar a bola, porque tem pessoas que, para entender, elas precisam montar um cenário. Eu sou assim. Então, muitas das vezes, quando a gente vê um jogo de beisebol lá, até de futebol americano, quando precisa lançar a bola, o lançador lança. Quando ele lança, a bola deixou de estar com ele. E a palavra está nos dizendo isso, para nós lançarmos sobre Deus. Então, se nós lançamos, não pode mais estar conosco. Só que qual é o problema? O problema é que a gente vai para o nosso secreto, nós lançamos sobre o Senhor as nossas dores, as nossas aflições e ansiedades, mas quando a gente está saindo do secreto, a gente junta tudo e leva junto. Quem nunca? Né? A gente foi lá, orou,
chorou, se escabelou. Se está pronto, Senhor, está pronto, Pai, é isso. Só que aí antes de sair, juntar tudo, saca aquela mala. Não, a gente tem que ir para o secreto, nós temos que ir para o nosso secreto, lançar e deixar lá. Só que deixar lá também não quer dizer que a gente vai esquecer, mas tem a ver com entender que a gente deixou com Ele e que é Ele que vai cuidar. A gente não vai fazer mais nada, a menos que Ele nos diga algo para fazer. Por quê? Porque às vezes a gente vai lá, e porque a gente trouxe de volta, a gente começa a querer resolver. E muitas vezes nós resolvemos da maneira errada, porque a gente pegou de volta, não pediu direção para o Senhor. Se Ele tiver, que a gente quiser que a gente faça alguma coisa, Ele mesmo vai nos falar. Ele mesmo. Ele vai dizer, faz assim, faz assado. Mas se nós entregamos lá, nós entregamos. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente vai lá no mercado, até esses dias aconteceu algo engraçado, né? Foi eu e a Nicole no mercado, e aí o mercado se modernizou. Porque antes a gente chegava lá, tinha o cadeado com a chave, né? A gente deixava a sacola, trancava o cadeado e saía com a chave. Aí cheguei lá, para minha surpresa, tinha que digitar uma senha. Olha que chique, né? Tá. Digitei a senha, e eu e a Nicole bem faceira, saímos, voltamos, e aí a gente se olhou, e ela, mãe, você esqueceu a senha? E eu não esqueci a senha, mas eu esqueci que armário que está. E aí fiquei lá olhando, será que é esse, será que é aquele? E as portinhas tinham uns furinhos, e aí eu espiava. Não, mas essa aqui não é a nossa sacola não, Nicole. Espiava, não, mas não é a nossa sacola não. E aí, de repente, veio o guarda lá, né? Viu que a gente estava em apuros. O que aconteceu? Esqueceram a senha? Não, eu esqueci o armário. Aí ele foi lá e disse assim, peraí que eu vou lá olhar nas câmeras para enxergar. Só que nesse meio tempo, chegou um senhor com as sacolas. E eu olhei, mas e as minhas sacolas? E ele voltou dizendo assim, olha só, eu levei essas sacolas erradas, vim trazer de volta. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu comigo e com a Nicole tinha acontecido com ele. Só que o que aconteceu? O segurança foi lá com um cartão, né, que abre todos lá, e abriu um, ele disse que eram as coisas dele, ele foi embora. Quando ele chegou em casa, ele se deu por conta que não era, e ele voltou para trocar. E aí, então, eu peguei as minhas sacolas, e ele foi lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando eu cheguei lá, e coloquei as minhas sacolas lá, eu lancei as minhas sacolas no armário, eu fiz as minhas compras despreocupadamente. Eu não fiquei preocupada com as sacolas que estavam lá no armário. Ou seja, muitas vezes a gente está confiando mais num armário que está guardando as nossas sacolas, do que em Deus quanto aos nossos problemas. Quanto àquilo que a gente depositou aos pés dele. Eu fui lá, bem faceira, a ponto de esquecer qual era o armário. Mas quando a gente lança aos pés do Senhor, a gente não esquece que lançou. E continua pedindo de novo, e lançando de novo, e lançando de novo. E um certo dia o Senhor me repreendeu, porque esse é o momento de nós compartilharmos e nós ajudarmos umas às outras. O Senhor me repreendeu. Por quê? Porque muita gente fala dos católicos, por exemplo, com as vãs repetições. Mas, às vezes, nós estamos fazendo vã repetição também. Mas como assim? Fazendo a mesma oração todos os dias. Não importa que é outra oração diferente dos católicos, mas eu estava fazendo a mesma oração todos os dias. Todos os dias eu dizia assim, Senhor, eu coloco a minha casa, meu lar, minha família nas tuas mãos, e achando a espiritual. E orando, e orando. E aí o Senhor me disse assim, você está fazendo uma oração de repetição. Como assim? Não, ainda quis questionar com Deus. Não, olha o que eu pedi, Senhor. Coloquei a minha família, meus filhos, meu lar nas tuas mãos. E ele, mas quantas vezes você já me pediu isso? E mais, se você colocou nas minhas mãos, eu não tirei, você tirou? Então, se eu já havia colocado nas mãos dele
qual era a necessidade de colocar de novo? Ele não tirou. Eu fui lá e tirei para ter que colocar de novo? Quantas vezes nós estamos orando, falando. Nós não acreditamos nem confiamos que Ele já ouviu? E que no momento oportuno Ele vai nos atender? Só que chega um momento da nossa vida que, pelo fato de não acontecer, a gente pensa assim, ou até age no automático. Só que o Senhor, Ele zela para aquilo que Ele prometeu se cumpra. E Ele nos repreende, assim como Ele me repreendeu. O que o Senhor tem ministrado no coração de vocês? O que Ele tem colocado? E o que vocês têm colocado diante de Deus? O que vocês têm colocado? Eu pergunto para vocês assim, se vocês estão lá com os familiares de vocês, com a família de vocês, é o mesmo assunto todos os dias? Não é entediante quando alguém vem todos os dias com o mesmo assunto, com o mesmo assunto, com o mesmo assunto? Com Deus não é diferente. Só que o sentimento que Deus tem é assim, não é possível. Você não confia em mim? Você não crê que eu já te ouvi? Eu já te ouvi. E aí eu vou contar um testemunho do meu esposo, porque ele permite, porque ele já contou em algumas ocasiões. Há muitos anos atrás, nós congregávamos em uma igreja que tinha que fazer campanha, tinha que subir um monte para pedir algo para o Senhor. E aí o meu marido encasquetou, que ele tinha que fazer um propósito de 7 dias subindo o monte, porque ele queria que o Senhor concedesse um carro para ele. Aí convocou os irmãos, né? Olha só, irmãos, eu preciso de um carro, porque está difícil para trabalhar, para ir para a igreja, para tudo. Me ajudem aí em oração, num propósito, vamos para o monte. Tá, primeiro dia foram eles lá, pedindo carro. Voltaram. E eles bem felizes que tinham subido um monte, né? Tinham cumprido o primeiro dia de propósito. No segundo dia, meu esposo disse que ele foi subindo, quando ele foi abrir a boca para pedir, o Senhor cerrou os lábios dele. Ele não conseguia falar. Ele foi caminhando igual, ele foi subindo igual, e subindo, mas ele não conseguia falar. Ele não conseguia mais pedir. E aí, quando ele chegou lá em cima, no topo do monte, o Senhor falou para ele: ontem você já pediu, eu já ouvi, agora tu vai fazer até o fim, mas só me agradecendo. Você só vai me agradecer, você só vai me adorar, porque ontem você já pediu e eu já ouvi. Lembram de Daniel? Todo mundo diz que Daniel fez um jejum de 21 dias, quando na verdade Daniel ele propôs um jejum ao Senhor de 11. Ele aumentou o jejum no meio do caminho porque a bênção não chegou. Só que não era porque Deus não tinha ouvido, mas porque tinha um principado, um príncipe da Pérsia resistindo para que a bênção de Daniel não chegasse. Tanto que quando o anjo do Senhor veio, tocou na coxa de Daniel e ele se pôs de pé e disse assim: desde o primeiro dia que tu te dispôs a orar, o Senhor já te ouviu e já liberou a tua bênção. Mas um principado, um príncipe da Pérsia me resistiu e o Senhor enviou Miguel. Então, às vezes a gente precisa o quê? Não continuar insistindo naquilo que a gente está pedindo, mas mudar a oração. Ô Senhor, coloca por terra aquilo que está trancando. Senhor, me mostra, me revela o que eu tenho que pedir, eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Porque às vezes a gente fica tão empolgado em pedir, e esquece que já pediu. E esquece de pedir para o Senhor estratégias para continuar em oração. Muitas vezes a pessoa chega assim para mim: olha só, eu já orei, eu já isso. Tá, você já orou, mas já guerreou? Porque chega uma hora que a gente tem que ir para a oração de guerra. A gente precisa guerrear em oração. Às vezes a gente acha que é só, né, levantar: ai, Senhor, eu quero isso. Não. Vai lá, pede, mas tem hora que tem que ir para a guerra. Eu não aceito Satanás trancando a minha bênção. Está amarrado agora, está derrotado agora. Só que muitas vezes a gente acha que isso é coisa de louco. Sim ou não? Acho que isso é coisa de louco. Não, porque eu não vou ser louca. Isso é coisa dessas fanáticas, das irmãs do coque,
Eu não quero ser uma irmã do coque. É irmã de oração. Não é loucura, é fé. É entender o natural, mas também o sobrenatural. Né? Porque a palavra diz que os principados, as potestades, os dominadores dessa terra estão nas regiões celestiais. E muitas vezes ela diz, mas como é que vai estar no céu? Gente, existe, só para a gente começar, 3 camadas. Tem as regiões celestiais, onde ficam, né, os principados, as potestades. Tem o céu, onde ficam as estrelas. E o Senhor Deus e os seus anjos ficam no 3º céu. Então a gente precisa entender do natural e do espiritual. E se colocar em oração. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, para ter domínio próprio, a gente tem que ir para a oração de guerra também. Sim ou não? Diante de uma afronta no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da parentela. Sim ou não? Quantas vezes alguém fala algo para você e a vontade, né, é de sair rasgando assim, e aí você cerra os lábios e não fala, e vai para o banheiro e orar. Vai lá, dobra o teu joelho no banheiro e ora. Porque às vezes a gente diz, Senhor, coloca um anjo na minha boca para mim não falar bobagem. É muito bom essa oração. Mas uma das cartas do apóstolo Paulo diz que dominar a língua é função do homem. Domínio próprio, dominar a língua. Às vezes a gente quer falar muita coisa, mas não fala nada aos pés do Senhor, não coloca nada aos pés do Senhor. A palavra diz o que lá em Efésios? Que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. A pessoa fez algo para você no trabalho, onde for, não fala, engole, vai lá no banheiro, dobra o teu joelho e vai orar. Vai guerrear contra tudo aquilo que está se levantando contra você. E eu não sei nem por que eu estou falando isso, tá, gente? Porque o Senhor está mandando. Porque aqui no estudo, como vocês sabem, no Shine vem um estudo e vai falar de Abigail, vai contar a história de Abigail. Mas no meio disso tudo o Senhor falou umas coisas aí. Porque a gente precisa do domínio próprio. E a gente busca isso em oração. Por quê? Porque a palavra diz que o domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 características e uma delas é o domínio próprio. Então, se o fruto é do Espírito, ele já está em nós através do Espírito Santo. Mas cabe a nós manifestar, externar essa característica do domínio próprio. E não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes a raiva vem e o que a gente faz? A gente xinga, né? Não, bota um travesseiro na cara e... Não fala. Não sei você, eu já peguei muitas vezes uma almofada e... Porque se eu falasse, não ia dar bom, não ia dar certo. A palavra do Senhor, eu até anotei aqui, Efésios 4, 26, diz assim, irai-vos, mas não pequei. A ira é uma emoção natural humana. Só que ela pode levar a pecar. Se eu não tiver domínio próprio e controlar essa ira, eu posso pecar. Eu posso falar coisas que depois eu posso me arrepender. E a palavra, depois que ela sai da boca, ela não volta. A gente pode se arrepender, mas depois que saiu, ela não volta. E ela sai e faz estragos. Ela faz bagunça. Por quê? Porque quando nós estamos com raiva, a gente fala aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Por quê? Porque no momento da raiva a gente quer ferir, a gente quer machucar. Porque nós estamos feridos e machucados. A pessoa vem, nos fere, nos machuca, a ira vem e a gente já sai com a espada, né? E não é a espada da palavra, é a espada da língua, né? Porque tu também, porque não sei o quê. Então, domínio próprio. Nós precisamos nos dominar. Amém? Vamos abrir então, 1 Samuel 25. Vamos lá, para ver o que Abigail tem a nos ensinar. Se alguém puder projetar.
1 Samuel 25. Amém. Diz assim: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Vamos só fazer uma ênfase aqui. O que ela era? Uma mulher de bom entendimento e formosa. Aí vamos se apegar no bom entendimento? Então, Abigail era uma mulher de bom entendimento. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Então, o que o homem era? Ele era maligno e duro. Pode continuar. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços e disse aos moços: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis: aquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão: estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abicail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele o destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou. Vamos parar aqui um pouquinho, segurei um pouquinho. Então, o que aconteceu? Davi estava lá com seus servos, com seus moços, enviou eles até Nabal, um homem duro que destratou não só Davi, mas também os seus servos. Só que Nabal, ele tinha o quê? Uma mulher de bom entendimento. E aí, então, os servos foram até a esposa de Nabal para contar o que havia acontecido. Vamos seguir? Então, Abigail, volta um pouquinho. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim,
Eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu ele pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Então Davi estava lá, cuidando, ajudando, e ele destratou Davi, fez mal. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar-te a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração. Então o que ela quis dizer a Davi? Que se aquela situação fizesse com que Davi pagasse por mal, serviria de tropeço, mas que assim não seria. Nem tampouco por ter se vingado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. O bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Até aqui, tá? Até o 34. 4. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então, se essa mulher de bom entendimento não tivesse se posicionado, tivesse feito algo com o direcionamento de Deus, não só o seu esposo, mas toda a sua família e toda aquela cidade teriam sido mortas a fio de espada. Então, o que nós aprendemos com isso? Que a mulher, ela tem, quando é dirigida por Deus, a sabedoria, o poder de evitar guerras. Só que quantas vezes nós somos aquelas que fazem a guerra dentro de casa? Quantas vezes nós somos aquela que puxa da espada para guerrear? Nós não somos aquela que, através do entendimento do Senhor, acabamos com as guerras. Abigail, aqui a gente viu que ela acabou não só com a guerra interna, na parentela, mas com a guerra da nação. Quantas vezes a gente fala de Esther, que Esther se colocou a jejuar, e que todos aqueles da sua parentela, todos os judeus foram salvos.
A gente tem tantos exemplos bíblicos para nos direcionar, a gente tem a palavra Bíblia. Mas quantas vezes a gente faz a guerra e quer ser revelada depois para que tudo acabe? Sim ou não? Não, porque lá em casa está um horror, está um caos, eu vou na igreja e o Senhor tem que usar alguém para me revelar. Revelar o quê? Revelar quem começou a guerra? Mas a gente já sabe. Se a gente lê a Bíblia, se a gente segue a palavra, a gente já sabe que muitas vezes somos nós que começamos as guerras. E a gente quer para a igreja, para Deus revelar por que a guerra começou. Muitas vezes a gente culpa Satanás, né? Não, porque Satanás está se levantando contra o meu casamento. Não, porque Satanás está se levantando contra a minha vida e Satanás não mexeu um dedo. Sim ou não? Muitas vezes ele não mexeu um dedo, ele está lá sentadinho, só observando e dizendo, olha aí, ó, eu nem preciso fazer nada, ela já está fazendo tudo. Quantas vezes eu comecei a guerra dentro do meu lar? Parecia que eu tinha prazer em bater boca. Parecia que eu tinha prazer em discutir. E quando ele ficava quieto, de boca fechada, eu ficava com raiva. Porque eu queria que ele falasse para eu poder continuar brigando. Porque se um para, né, quando um não quer, dois não brigam. Se um para, a briga acaba. E eu ficava com raiva porque ele ficava quieto. Eu disse, se eu ficar quieto, porque ele não me retruca para eu continuar retrucando. Muitas vezes eu fui a que levantou as guerras dentro de casa. Muitas vezes eu disse, não, eu falei, mas foi sem querer. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Quando uma coisa acontece, a gente fica aqui. Não, mas quando ele chegar, eu vou falar isso, isso, isso. E mais isso, mais isso, mais isso. Aí a gente disse que foi sem querer, mas a gente ficou planejando, maquinando o que a gente ia falar quando ele chegasse. Né? Só falta ficar esperando assim atrás da porta, né? Ouvi o barulho do carro. Aí corre para o sofá e senta, né? Como se não tivesse feito nada. Aí só levanta. Nossa, o homem nem entrou, nem respirou, nem tomou uma água e veio aquela avalanche de reclamação. Né? Disse, não, espera aí, né? Deixa primeiro eu chegar. Que eu nem cheguei ainda, eu estou na porta. Né? E a avalanche já veio assim, já... Segurou o homem lá na porta, não conseguiu nem entrar com aquela avalanche de reclamação que a gente tinha para fazer. E a gente diz, não, foi sem querer. Mas e o que a gente ficou planejando o dia todo para falar de noite? Não foi sem querer, não. Foi querendo, palavra por palavra, tintim por tintim. E a gente quer ser como Esther, a gente quer ser Abigail, como o louvor lá que a irmã entrou, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim. E o que a gente precisa fazer? Ter domínio próprio. Né? Porque às vezes é um mal entendido. E a gente já está... Né? Pergunta, olha só, isso aconteceu? Isso é verdade? Você pode estar se consumindo por dentro, né? Mas faz cara de paisagem, senta, bem plena, aconteceu. E espera a criatura falar, né? Mas a gente já quer sair saltando no pescoço, né? Domínio próprio, sabedoria. O domínio próprio, a sabedoria vai manter a paz no seu lar. Paz. O que é uma reação a uma emoção? Representa agir impulsivamente, sem ouvir a Deus. Sim ou não? Porque a gente não parou para orar, a gente não parou para perguntar, a gente já saiu reagindo. Sabedoria representa entregar a situação ao Espírito Santo antes de agir. Isso é maravilhoso demais. Nós vivemos em um tempo em que reagir virou sinônimo de autenticidade. Muitas mulheres são ensinadas, direta ou indiretamente, que expressar tudo o que sentem no calar da emoção é prova de força e identidade. Só que muitas vezes é falta de educação. Às vezes a gente acha que falar tudo que pensa, não, porque eu sou forte, eu sou autêntica, né? Não, é porque eu sou autêntica. Sabe o que eu dizia? É que eu sou muito sincera.
Falava assim, não é que eu sou muito sincera. Não, eu estava sendo mal educada mesmo. Estava sendo mal educada, eu estava sendo insensível. E o Senhor foi me repreendendo. E é bom ouvir repreensão do Senhor? Não. Mas Deus repreende aqueles que Ele ama. Eu adoraria chegar aqui, orar, o Xaramanaia descer, mas e depois? Você ia sair daqui fazendo as mesmas coisas. E aí depois ia pensar, estou indo na igreja para quê? Estou indo na igreja, mas não adianta nada, minha vida não resolve. Mas o que você tem feito para resolver? Quais as atitudes que você já mudou para resolver? Então, no entanto, a palavra de Deus nos apresenta um caminho mais elevado, o autocontrole, como expressão de sabedoria espiritual. Autocontrole, autocontrole. Conta até 10, não foi o suficiente, conta até 100. Não foi o suficiente, conta até 1000. De frente para trás, de trás para frente. A gente não fala nada com raiva. Espera acalmar. Depois que a gente acalma, a maioria das coisas que a gente ia dizer, a gente acaba não dizendo. E é uma bênção. Autocontrole não é repreensão, nem negação da identidade. Pelo contrário, é maturidade, é governo interior. É permitir que o Espírito Santo conduza nossas decisões acima das emoções momentâneas. Então, ter autocontrole, ter domínio próprio é sinal de maturidade. Porque criança é que grita, esperneia e se joga no chão. Não é assim? A criança contrariada, ela grita, ela esperneia, ela berra, ela se joga no chão. Mas o adulto tem que ter maturidade. Tem um pastor, Josué Gonçalves, que eu gosto muito, que ele fala muito sobre casamento, mas eu trago isso para um âmbito geral. Ele fala que ser cristão é engolir sapo e arrotar pérolas. Fácil? Ser cristão é engolir sapo e arrotar pérolas. É pagar não mal por mal, mas mal com bem. É alguém dizer para você assim, nossa, eu acho que você não está lendo muito a Bíblia. Obrigada, irmã, obrigada por você ser uma ferramenta do Senhor na minha vida e eu vou ler mais. Mas qual é o instinto? Mas quem que está pensando de dizer que eu estou lendo pouco? Porque a gente só gosta de ouvir elogio. Sim ou não? A gente só gosta de ouvir elogio. A gente só gosta de ouvir palavra, de bênção, que vai dar certo. Só que tem um versículo que eu gosto muito, lá de Josué. Logo que o Senhor diz a Josué, diz assim, seja forte e corajoso. Que diz o quê? Que para ser bem sucedido a gente tem que andar conforme a palavra, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quer bênção? Anda na palavra, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quer vitória? Anda na palavra, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E serás bem sucedido. Porque às vezes a pessoa acha que ser bem sucedido é ser, abastado, o bolso está recheado, a carteira está recheada. Só que ser bem sucedido é em todos os âmbitos. É ser bem sucedida como mãe. É ser bem sucedida como uma filha. Ser bem sucedida como uma esposa. Ser bem sucedida como a funcionária ou a dona de empresa, seja o que você for. É ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é só ser farto de dinheiro. Ser bem-sucedido é ter êxito em tudo aquilo que a gente faz. Porque adianta eu ter uma conta recheada e não ser uma boa mãe? Meus filhos preferem ficar na rua do que ficar em casa comigo? Adianta eu ter uma conta recheada e o meu esposo preferir ficar na rua, procurar ter outra esposa do que ter a mim? Então, ser bem-sucedido é ter êxito em todas as coisas. E para isso eu preciso seguir a palavra, sem me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu sei que não é fácil, mas é necessário.
E aí eu te pergunto, se você vai no médico, o médico diz assim: olha, eu fiz um check-up aqui nas suas vitaminas e está faltando vitamina A, B, C e D. Você vai tomar, não vai? Seguir a palavra é vitamina. Seguir a palavra é vitamina para a sua vida espiritual. Quando a vida espiritual não está bem, o que a gente diz? Eu estou me sentindo fraco espiritualmente. Então está precisando vitamina. Está precisando ler mais, está precisando jejuar mais, está precisando orar mais. Vitamina. Só que a gente procura tudo que é necessário para o físico. Mas e o espiritual? Esquecendo que o espiritual reflete no físico. Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é do nosso espírito. Porque muitas doenças, elas são acarretadas por causa do espiritual. Muitas coisas são acarretadas devido à falta da prática da palavra, quebra de princípios. E nós precisamos de vitaminas. Para que a gente venha a ser como Esther, venha a ser como Abigail e como tantas outras. Só que o Senhor, Ele não vai te chamar por Abigail, Ele vai te chamar pelo teu nome. Você pode ter elas como influências, como referências. Mas Ele vai te chamar pelo teu nome. Porque o Senhor, Ele vai reconhecer o teu esforço. O Senhor, Ele vai reconhecer a tua conduta. E sabe por que eu falo de mulher da Bíblia, não falo de mulher da vida, assim, real? Porque eu não convivo com elas 24 horas por dia. Eu sigo o que está aqui. Quantas vezes a gente reverencia, a gente se baseia em mulheres que a gente nem conhece, que no altar é uma bênção, mas que fora dele só Deus sabe. Isso aqui, gente, isso aqui tem gente que chama de palco, mas para mim isso aqui é uma plataforma. É uma plataforma para deixar quem está aqui um pouco mais elevado, de forma que todos possam ver. Porque se ficar embaixo, eu baixinho, então, né? Uns vão enxergar direito, outros não. Então, é uma plataforma que nos deixa mais elevada para facilitar que todos nos vejam. Mas não é isso aqui que nos deixa mais espiritual. É a nossa vida com Deus, é o jejum, é a oração, é a leitura da palavra e a prática dela é que nos deixa mais espiritual. E espiritualidade se vê através de fruto. E isso você só vê convivendo com a pessoa. Você pode ouvir uma palavra bela. Toma para si, coloca em prática. Mas não tira o lugar que é de Deus e coloca em pessoas. Eu não estou aqui para ser adorada por vocês. Eu estou aqui porque eu quero trazer uma palavra que o Senhor mandou para trazer para vocês. E sabe por quê? Porque quando o Senhor Ele me dá uma palavra, eu entro em luta. Literalmente, eu entro em luta. Sabe por quê? Até compartilhei até com algumas irmãs já, com a Pri até na semana passada, porque muitas das vezes a gente não quer o dom que o Senhor nos entregou. Eu queria ser como meu esposo, né? Que chega aqui, que corre, que pula, que não sei o quê, e que faz todo mundo rir. Eu achava que isso é o legal. Isso é o legal, né? As pessoas vão rir, vão entrar no manto e não sei o que mais. E aí, um dia chorando, eu disse assim: Senhor, por que o Senhor me dá a palavra assim? Por que eu tenho que falar isso? E aí Ele disse assim: eu dou para ti, porque eu sei que tu vai falar. Porque muitos mudam a palavra por medo. Medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar. Só que Jesus, Ele não mudava o discurso, independente de quem estava lá. E quando a gente está aí sentado, até esses dias foi muito engraçado que a Nicole falou. Ela veio assim: mãe, eu não entendo uma coisa.
A gente conversa, né? Não entendo uma coisa. O que tu não entende, filha? Achei que era alguma coisa da palavra, da Bíblia, né? Ela disse, porque quando você prega, as pessoas dizem que você está batendo, que elas estão apanhando. Mas e quando elas leem a Bíblia, não é apanhar também? Né? Se você está falando que está na Bíblia, então não é apanhar também? Eu disse, filha, é uma forma, né, de expressão. Mas é que a gente precisa entender que é mudar a ótica. A primeira vez que eu comecei a me sentir desconfortável com a palavra, eu tomei assim para mim. Independente, eu vou achar bom. Por quê? Se eu estiver fazendo, glória a Deus, eu estou fazendo. Se eu não estiver fazendo, glória a Deus, que Deus me avisou, eu vou começar a fazer. A gente precisa mudar a nossa ótica. Mudar a nossa ótica. E aprender a crescer mais em Deus. Então, eu vou me encaminhando aqui para o final, para a gente ter também comunhão ali. Deixa eu só ver onde eu parei. Abigail era esposa de Nabal, um homem descrito pelas Escrituras como duro, insensato e arrogante. Quando Davi, ainda não coroado rei, pede provisão e é tratado com desprezo por Nabal, a reação de Davi é imediata, vingança. Ele decide destruir toda a casa de Nabal. Humanamente falando, Abigail tinha todos os motivos para se omitir, para concordar com a atitude impulsiva de Davi, ou até para agir movida pela revolta contra o próprio marido, mas ela escolhe um caminho diferente, o da sabedoria, temperada pelo autocontrole. Ela tinha todo o direito de se irar, de ficar com raiva, até com o marido, né? Mas esse homem está louco, Davi cuidou de tudo, sempre fez bem para ele, agora ele quer fazer isso, colocando a família em risco. Então, a sabedoria, ela começa antes da reação. Abigail age com rapidez, mas não com impulsividade. Ela prepara provisões, organiza tudo e vai ao encontro de Davi, sem confrontá-lo emocionalmente. Autocontrole não é passividade, é ação guiada por discernimento espiritual. Aqui aprendemos que mulheres sábias não negam a realidade, mas escolhem a forma certa de enfrentá-la. Então, a gente não vai omitir a realidade, mas a gente vai buscar em Deus a forma certa de lutar, de guerrear, de enfrentar. O autocontrole revela maturidade espiritual. Ao encontrar Davi, Abigail se humilha, fala com respeito e reconhece o propósito de Deus sobre a vida dele. Em vez de alimentar o conflito, ela apazigua. Ela não chegou dizendo, Davi, eu sei que tu tem toda a razão, vou puxar o saco um pouquinho, mas é que assim, eu vim aqui para resolver o negócio. Não. O que ela chegou? Chegou lá, reconheceu ele como um homem de Deus, com o propósito de Deus, e levou alimento, que era o que ele havia pedido. O domínio próprio permitiu que Abigail fosse ponte de reconciliação e instrumento de livramento. Sua postura evitou derramamento de sangue e preservou o futuro de Davi. Quem nunca, né? Teve um dia que a Nicole chegou falando, né? E sobre a escola, sobre os professores, os colegas, e eu já, né, a leoa, né? Não, qualquer coisa tu me chama que eu vou lá. Só que aí quem não me conhece direito e quem está à volta, o que vai pensar? Nossa, ela vai lá fazer o quê? Ela vai lá bater, xingar? Então a gente precisa também cuidar do que a gente fala, né? Eu disse que eu ia lá, mas para conversar. Mas dependendo do jeito que a gente fala, como a gente fala, e a emoção que a gente coloca, nossa, ela vai lá, brigar com todo mundo. Então, isso a gente também precisa cuidar. Davi reconhece que Deus enviou Abigail. O autocontrole dela não apenas mudou a situação, mas também revelou que Deus age através daqueles que escolhem a sabedoria. Em vez da impulsividade, quando uma mulher governa suas emoções pelo Espírito, Deus governa as circunstâncias por ela. Então, quando a gente decide nos dominar, Deus domina a circunstância. Muitas das vezes a gente quer pegar as rédeas da situação, mas não, a gente tem que pegar as rédeas das nossas emoções, que Deus vai pegar as rédeas da situação. Deus vai mudar, Deus vai fazer. É Ele quem faz.
E Deus é aquele que não perde batalha. Amém? Glória a Deus. Então fica aí de pé no seu lugar. Eu vou pedir para a Esther entoar mais uma canção. E que nós venhamos sair daqui querendo ser essa mulher sábia, que domina as suas emoções, que evidencia esse autocontrole. Porque aqueles que te conhecem, eles vão perceber a diferença. Primeira coisa, eles vão dizer, nossa, como você mudou. Porque de um tempo para trás você não ia fazer isso, você já ia, ó. Quem te conhece vai ver a diferença. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Pai, pelos teus ensinamentos, te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer e também pedir que o teu amado Espírito Santo, Pai, nos ajude a cada dia mais dominar, Senhor, assim, as nossas emoções. Que nós não venhamos querer dominar as circunstâncias, Pai, porque as circunstâncias cabe ao Senhor dominar. Que o nosso coração seja dominado pelo Senhor, que as nossas atitudes sejam dominadas pelo Senhor, que assim nós possamos ser mulheres sábias, esposas sábias, filhas sábias, mães sábias, que agem conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Molda-nos, ó Pai, transforma-nos, para que nós sejamos espelhos para as gerações, para que nós sejamos um espelho para o nosso lar, para todos aqueles que nos rodeiam, Senhor. Muitas vezes ficar quieta não é sinal de ser boba ou de ser fraca, mas é sinal de entender que tem um Pai que zela, que guarda e que luta as nossas guerras. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me,
Glória a Deus. Qual mulher que está feliz de estar aqui nessa tarde de hoje? Glória a Deus. Quantas de vocês foi ministrada por tudo aquilo que o Espírito Santo colocou para a pastora e que a gente foi ministrado e o nosso coração e a nossa mente foi transformada? É de pouquinho, é a cada dia que o Senhor vem e vai falando ao nosso coração. Ele usa a vida da pastora, Ele usa a vida de cada uma de vocês aqui para poder fazer e cumprir em vocês e através de vocês aquilo que Ele tem para cada família, para cada mulher, não só aqui na igreja, mas também naquelas que vocês vão ter o contato durante a semana. Glória a Deus, nós estamos tão felizes por tantas mulheres no nosso primeiro culto Shine de 2026. Glória a Deus! Deus tem sido tão bom, tão bom. E nessa tarde, com essa felicidade que nós temos de estarmos todas aqui, nós gostaríamos de convidar cada uma de vocês para agora nós termos uma mesa linda que foi preparada. Cada uma trouxe aquilo que sentiu no seu coração, né? E nós vamos compartilhar do comer agora, do beber. Vamos compartilhar das nossas vidas, das nossas experiências. Não usem esse tempo só para comer, mas usem esse tempo também para vocês conhecerem umas às outras. Compartilhar daquilo que você está vivendo e daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Às vezes, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, seja a palavra que aquela irmã está precisando para poder ir mais um pouquinho, mais uma milha. A palavra de Deus diz que a gente não caminha sozinho, que a gente precisa caminhar em unidade, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. E é assim, é com testemunha, é com a nossa vida, é com aquilo que o Senhor está gerando em nós e fazendo em nós e através de nós, é que nós podemos levantar umas às outras. E a palavra de Deus também diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Mas não é suportar a chatice, não é suportar as conversas chatas, não. É ser suporte. Se a tua irmã nesse momento está precisando de uma palavra, está precisando de algo, que você possa ser esse suporte na vida dela. Amém? Que a cada dia mais nós possamos nos formar como uma igreja fortificada no Senhor, sermos aliançadas. Esse é o ano da aliança, é uma palavra que está sobre a Lagoinha. Então, que nós possamos ser essas mulheres de aliança umas com as outras. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo alimento? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, todo o alimento diante de Ti, Pai, que cada mulher que aqui trouxe, Pai, um partilhar, Pai, que o Senhor possa abençoar e suprir e também, Senhor Jesus, estar cada vez mais ampliando, Senhor Jesus, colocando cada vez mais nas suas mesas, Pai, aquela que não puderam também, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades. O Senhor conhece cada vida aqui, Pai, e o Senhor sabe daquilo que necessitam, Senhor Jesus, mas que elas possam ser tocadas, Pai, e que elas possam experimentar, Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem para elas, Pai, em nome de Jesus, que esse alimento possa suprir o nosso corpo, assim como a Tua palavra supre a nossa alma e o nosso espírito, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Meninas, ali na frente a gente preparou um ambiente para que cada uma possa tirar uma foto. Essa foto depois vai lá para o Instagram, para a gente também movimentar as nossas redes sociais. Então, vocês depois passem ali, tem um mimo na cadeira, uma balinha, e por gentileza, fiquem à vontade no nosso compartilhar.